Jesus chorou. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, faça os seus comentários, dá um like se você gostou e compartilha com as pessoas que você ama, que você acha que seria interessante assistir esses vídeos. E também siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A Central das Escrituras está em todas essas mídias sociais. E siga a gente lá, também tem muita coisa boa lá que você pode aproveitar. Então, essa semana nós estamos estudando, Lucas de 12 até o 15, até o 17, e João 11. E eu queria focar hoje em João 11. Na verdade, mais naquela experiência de Cristo com Lázaro, com Marta, Maria e Lázaro. Para mim é uma das experiências mais tocantes, mais importantes também. Talvez um dos milagres mais, vamos dizer assim, extraordinários, que Cristo realizou. Eu sei que ele fez isso com o filho da viúva de Naim, o menino tinha morrido e ele trouxe o menino de volta, mas no caso de Lázaro, ele já estava há 4 dias morto, enfim, a gente vai falar sobre isso hoje. Então foi um milagre extraordinário. E eu queria, nessa história, abordar alguns pontos importantes e trazer para a nossa vida algumas coisas alguns ensinamentos de Cristo nesse episódio. Bom, a história ela começa quando então em Betânia, era uma aldeia próxima de Jerusalém, na Judéia ali, onde Lázaro estava muito doente. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. A gente falou sobre Marta e Maria já, as duas irmãs que Cristo foi recebido na casa delas, e aí Marta estava lá atarefada e Maria sentou-se aos pés de Cristo para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas, então assim, Cristo tinha uma proximidade muito grande com eles, eram muito amigos. Mas Cristo não era muito distante, mas a pé, tudo era a pé naquela época, Ele estava a alguns quilômetros, poucos quilômetros dali da aldeia deles, onde Lázaro, Marta e Maria moravam. E aí Cristo, então, ele recebe uma mensagem dizendo que Lázaro estava muito doente e pedia ajuda do Mestre, do Salvador, que fosse até lá para poder, então, curar Lázaro. E eles tinham muita fé, Marta e Maria, principalmente, a gente sabe quanta fé elas tinham. E aí Jesus, ouvindo isso, isso tudo está em João 11, do versículo 1 em diante. E aí quando Cristo ouviu isso, ele disse assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então é interessante que existia um motivo para que acontecesse esse grande milagre com Lázaro. É óbvio que ele estava doente, enfim, mas o fato dele ter morrido e o Senhor esperou um tempo para chegar lá, tudo isso tinha um propósito. E o propósito Cristo disse aqui: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para glorificar Deus de alguma forma e também para que Cristo fosse glorificado. E aqui diz no versículo 5, ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro, então tinha um amor muito grande por eles. Eu queria enfatizar hoje aqui esse lado tão emocional, vamos dizer assim, do Salvador, pelos seus 3 amigos, mas também o quanto o Senhor ama cada um de nós.
Bom, o amor de Cristo, o amor do Pai Celestial por nós é imensurável, né? Não tem nem como contar. Mas eu queria aqui ressaltar alguns pontos importantes nessa história tão bonita, né? Bom, e ouvindo então Cristo que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, ele demorou ainda mais tempo. Ele fez de propósito. Ele ficou ali no lugar mais 2 dias. Ele ficou sabendo que ele estava doente e ficou ali mais tempo. Depois, então, Cristo disse o seguinte, porque os discípulos estavam perguntando para ele, então Lázaro está mal lá, nós vamos ter que ir para lá, ele vai morrer, né? Nós ficamos sabendo que ele morreu, né? Recebeu a notícia que ele tinha morrido, aí Cristo disse, não, mas eu vou despertá-lo do sono. Ele disse, o nosso amigo dorme. E então, mas depois Jesus disse assim para eles, é bem interessante, né? Disse claramente para os seus discípulos assim, mas Lázaro está morto. Primeiro ele falou que ele tinha dormido, né? Ele dorme, e depois ele disse, não, mas ele está morto. E de fato ele morreu. A gente não sabe aí exatamente como isso, né? Se o espírito dele chegou aí para o mundo espiritual, se ele chegou... A gente não sabe o que aconteceu exatamente. Mas sabemos que ele... o Salvador falou que ele tinha morrido mesmo. Por isso que ele esperou 4 dias, porque naquela época os judeus acreditavam que depois de 3 dias que a pessoa tinha morrido, não acordasse, né, ali, realmente ela tinha morrido, ela tinha ido para o outro lado do véu e não tinha mais jeito. E Cristo então esperou 4 dias para que essas pessoas, então, para que os judeus pudessem saber que realmente Lázaro estava morto. Esse era o objetivo. E aí então Jesus, pois, soube que já havia, chegando Jesus, né, soube que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então ele estava lá 4 dias na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Então, quando ele chega ali, ele está indo para a aldeia, tem bastante gente ali, amigos, né, de Marta, Maria e Lázaro, e eles estavam ali consolando Marta e Maria, que estavam bem tristes, estavam chorando muito pela morte do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria, então, ficou ali. Marta, quando soube que Cristo estava entrando na aldeia, ela foi até ele para se encontrar com Cristo. E aí, quando ela chega, então, ela disse para Cristo o seguinte, né? Ao encontrar com ele, ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, né? A fé é grandiosa, né, de Marta, o mesmo aconteceu com Maria, né? Marta dizendo, por se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas ela diz, também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então aqui tem uma conversa, né? Uma conversa que se mistura com a vida mortal, com a vida aqui nesse momento e com a vida depois. Então, Cristo traz um ensinamento para a gente, trouxe um ensinamento para Marta naquela hora, né? Disse, não, teu irmão há de ressuscitar. Aí disse-lhe Marta, eu sei, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Cristo disse o seguinte para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só que interessante. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Muito bacana, né?
isso que Cristo fala. E profundo, né? Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida, quando ele fala de vida, ele está falando de vida eterna. Então ele está dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida eterna. Então, através dele, por causa dele, nós podemos ressuscitar e ter a vida eterna. E aí ele disse, mas ele disse bem claro, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não é esse viver assim, quem está morto viverá, ele não está falando da ressurreição. Ele está falando da vida eterna. Mesmo que a pessoa esteja morta espiritualmente, se ela crê no Salvador e faz as coisas que ele disse que deveriam ser feitas e vive seus ensinamentos, ele disse, viverá, ainda que esteja morto. Esse é um grande ensinamento para nós, porque espiritualmente todos nós estávamos mortos antes da expiação do Salvador. Ninguém poderia, sem a sua expiação, sem esse sacrifício grandioso que o Salvador fez, nenhum de nós poderíamos habitar na presença de Deus. Todos nós estávamos condenados ao inferno sem fim, todos. Graças a ele, então, nós temos essa oportunidade de ressuscitar. Todas as pessoas vão ressuscitar, não importa o que ela tenha feito de mal, de errado nessa vida. Cristo deu de presente a ressurreição para todos nós. Mas a vida eterna requer algumas coisas importantes. E a coisa primeira, né, mais importante, primeira coisa é ter fé em Jesus Cristo. E ele disse, né, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então é viver por Cristo, é viver os ensinamentos de Cristo, seguir seu exemplo e crer nele, ter fé nele. Isso vai fazer com que a gente nunca morra, espiritualmente falando. E ele falou, crês tu nisso? Ele pergunta para ela, e ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela tinha muita fé realmente no Salvador Jesus Cristo. Dito isto, partiu e chamou Maria, sua irmã, em segredo, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. E aí então ela, ouvindo isso, se levantou logo e foi ter com ele. Então Marta estava ali com Cristo e aí então Maria é chamada e Maria vai se encontrar com ele também. Então as duas estão ali diante do Salvador naquela hora. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse exatamente aquilo que Marta tinha falado anteriormente. E é muito interessante, porque o fato, né, Maria já era, ela era muito devota, né, ela era muito próxima e muito assim de Cristo. Ela tinha uma fé enorme nele, né, e ela sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, e ela, em outra oportunidade, né, no capítulo posterior de João 11, no capítulo 12, ela então unge os pés de Cristo numa forma de adoração, molha com lágrimas, enxuga com seus cabelos, numa experiência bem sagrada. E é interessante que o fato, né, dela ser assim, ele tinha muita proximidade com Maria, com Marta e também com Lázaro, que os três eram muito próximos de Cristo. E o interessante, ela falou a mesma coisa que Marta, né? Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tamanha fé que elas tinham, né? Não, se ele tivesse aqui, é certeza que Lázaro não teria morrido. E aí então Jesus, pois, vendo-a, então ele viu a Maria ajoelhando-se aos pés de Cristo ali naquela hora, né? Numa forma de adoração. Ele então diz, e vendo ela chorar, porque ela diz aqui que ela lançou-se aos pés de Cristo naquela hora, disse aquela frase, né? Se tu estivesses
aqui meu irmão não teria morrido, e ela estava chorando muito nesse momento. E vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham também chorando, então Cristo viu ali Marta, Maria chorando, viu os judeus, os amigos ali da família, todos ali estavam chorando. E diz a Escritura, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então quando ele viu aquilo, né, que ela chorando, Marta chorando, todos os seus amigos e familiares ali, todos chorando, ele moveu-se muito em espírito, né, de íntima compaixão. Ele sentiu ali fortemente, teve um sentimento de amor profundo por eles. E disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Nessa hora, é interessante o que acontece aqui, isso é muito forte, muito profundo, né? Depois que Cristo então move-se de íntima compaixão, perguntou aonde ele estava, eles indicaram o caminho e diz a Escritura, Jesus chorou. Eu achei muito interessante isso, porque por que ele chorou? Sabendo que Lázaro iria reviver, né? Ele iria reviver Lázaro. Isso ele já sabia, ele fez até de propósito, né? Demorou para chegar lá porque ele sabia que havia um propósito importante para que Lázaro fosse revivido, né? E aí o Salvador então, mesmo assim ele chorou. Ele chorou. E aí eu fiquei pensando nisso. Por que será que o Salvador chorou? A gente aprende, né, no livro de Mórmon em especial, que um dos convênios do batismo é chorar com os que choram. Está lá em Mosias 18, quando Alma, pai, né, vai batizar, lá nas águas de Mórmon, ele vai batizar as pessoas, ele falou, estáis dispostos a chorar com os que choram, também consolar os que necessitam de consolo, está disposto a isso? E Cristo foi um grande exemplo para mim nessa hora, porque ele chorou com os que estavam chorando, mesmo sabendo que que Lázaro iria reviver. Eu no lugar, eu não ia chorar, falar, não, tá tudo bem, fica tranquilo, né? Mas ele chorou. Por quê? Porque eles estavam chorando. Porque eles estavam passando por um luto, né? Naquela hora ali. E o Senhor se moveu de íntima compaixão por eles. E eu fiquei pensando que Cristo também faz isso por nós. O Senhor também, ele chora. Ele continua chorando até hoje. A gente vai ver outras coisas aqui mais para o final. Eu queria focar um pouquinho nessa questão do choro, né? Do Salvador, de nosso Pai Celestial. Mas continuando aqui a história, no versículo 38 diz, Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, olha só, uma íntima compaixão por aquelas pessoas, vendo o sofrimento deles, né? Ele estava ali e ele ficou, e ele foi até o sepulcro, era uma caverna, né? Tinha uma pedra posta sobre ela, era uma coisa comum naquela época, o próprio Salvador foi colocado num sepulcro semelhante, e disse Jesus, tirai a pedra. Marta então, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Por quê? Porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então ficou bem claro ali para todo mundo que realmente Lázaro tinha morrido. Então, para não haver dúvida, porque depois do 3º dia os judeus acreditavam que a pessoa realmente tinha morrido. E 4º dia já estava até cheirando mal. E Marta disse isso, não, Senhor, mas ele está cheirando mal. Disse-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Muito legal isso, né? Então
em sentimentos envolvendo, né, todo mundo ali naquela hora. A gente lê a Escritura, a gente não para pensar, né? É muito rápido tudo que acontece, mas a gente não para pensar no que tudo aquilo que significava, sabe? Quão importante era aquela cena, aquele episódio, aquela experiência que eles estavam vivendo. Era uma experiência de luto, de morte de uma pessoa querida, e as pessoas estavam sofrendo por causa da morte de Lázaro. Mas o Senhor também sofreu pelas pessoas, né? Então, chorou também por elas, moveu-se de íntima compaixão por elas. Mas é muito interessante, ele disse para ela, ele faz uma pergunta: eu não disse para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? E essa pergunta tocou profundamente o meu coração, porque é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, o Salvador fez para mim pessoalmente. E muitas vezes, quando eu talvez esteja aflito, desesperançado, tempestades rodeando a minha volta, enfim, quaisquer que sejam as dificuldades que eu esteja passando, eu preciso me lembrar dessa frase: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ver a glória de Deus significa que naquela hora ver a mão do Pai Celestial agindo, ver o Senhor realizando uma salvação, enfim. E aí então Cristo disse isso. Então lembre-se disso, para você, essa frase é para você. Se você estiver passando por dificuldades, problemas, provações, seja quais forem as suas dificuldades emocionais, físicas, espirituais, lembre-se disso: se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Depende disso, da sua fé em Jesus Cristo. Aproxime-se do Salvador, como elas se aproximaram, né, Marta e Maria. Elas eram muito próximas. Elas foram até ele, elas acreditavam nele, elas sabiam que ele podia realizar grandes e grandes milagres. Elas viram outros milagres ele realizando, sabia que aquele milagre podia ser realizado na vida delas. E é interessante o quão maravilhoso foi o Salvador ter realizado esse milagre ali naquela hora. É isso que a gente precisa aprender, que o Senhor ele pode tudo na nossa vida. Tudo. Como eu gosto da escritura dos jovens desse ano, do tema dos jovens desse ano, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, aproxime-se do Senhor. Achegue-se a Ele, porque elas, Marta e Maria, vou usar elas como exemplo, elas se achegavam, elas adoravam a Ele, elas se entregavam no sentido espiritual, emocional, uma entrega, entregando a vida delas pelo Salvador e acreditando realmente que Ele era o Messias e que Ele podia realizar qualquer coisa. Talvez falte isso na sua vida. Talvez falte você realmente acreditar que o Senhor pode estender a mão e pode realizar grandes milagres na sua vida. E Ele pode. Pense nisso. Aproxime-se do Senhor cada vez mais. E aí então, ele mandou tirar, né? E então eles tiraram a pedra da frente do sepulcro de Lázaro, né? E é interessante que nessa hora que eles tiram a pedra, diz a Escritura que Cristo levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Faz uma pequena oração, mas é interessante, né? Antes do milagre acontecer, antes desse episódio tão maravilhoso acontecer, Cristo já estava agradecendo ao Pai pela bênção. Nem tinha acontecido ainda. Nem tinha acontecido. E ele então já agradece o Pai. Isso para mim também é uma grande lição. Devemos ser gratos por tudo, mesmo antes de receber.
Cristo é óbvio, né, que o Salvador tinha uma vida muito elevada, né, acima de tudo, mas ele estava agradecendo o Pai antes mesmo de ter recebido a bênção. Quem dera se fôssemos assim também. E ele disse assim mais na oração dele: pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então olha aqui, é uma pequena oração, pelo menos é o que está registrado, né? Ele então dá graças ao Pai por o Pai ter ouvido, e ele disse, e ele ressaltou: eu sei sempre que o Senhor me ouve. Essa também já é uma grande lição para você e para mim. Lembre-se sempre disso. O Senhor sempre te ouve. Sempre te ouve. Pode ser que você não seja atendido imediatamente na hora que você quer. E essa é uma coisa que eu aprendi também nesse episódio. Que Cristo esperou, e Marta e Maria ansiosas para que o Mestre chegasse, ele não chegou. A gente fica às vezes ansioso, a gente fica... eu particularmente, eu acho que você também, quando a gente quer uma bênção, a gente fica ansioso esperando, e passa um dia, e passa dois, e a bênção não vem, e a bênção não vem. Mas as bênçãos, elas vêm na hora certa, porque o Senhor sabe exatamente o que você precisa, do que eu preciso, na hora em que você vai precisar, que vai ser melhor para você. Então Marta e Maria tiveram que esperar a bênção, e isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida. E é isso que o Senhor espera, que a gente tenha paciência em aguardar que a bênção chegue para nós. Mas ele disse também uma coisa importante, né, para que aquele milagre iria mostrar para todo mundo que estava ali naquela hora que o Pai Celestial ouve, né, atende, que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. E ficou muito claro realmente para todo mundo naquela hora que aquele milagre grandioso fez com que as pessoas soubessem que o Mestre era realmente, Jesus Cristo era realmente o Messias, o Filho de Deus, e que o Pai atende a nossa voz, o nosso pedido, as nossas orações. E aí então, tendo dito isto, né, depois então eles tiraram a pedra, Cristo faz a oração, agradece ao Pai, tem aquela pequena experiência ali, né, com o Pai, para que as pessoas ali pudessem saber que ele era o Cristo. E aí então ele diz, clamou com grande voz, quer dizer, falou alto, né? Lázaro, sai para fora. Interessante, né? Cristo chama Lázaro para sair de dentro do sepulcro. Para mim também é uma lição aqui, né? Vinde a Cristo. Cristo está te chamando, está te convidando para vir. Cristo está te convidando para entrar no reino celestial. No último dia, quando a gente estiver lá no julgamento final, ele vai dizer para você e para mim, vai dizer, vem, entra aqui no meu reino. Mas nós, se estivermos prontos, a gente vai com alegria. Mas se estivermos em pecado, se nós não merecemos estar com ele, nós não vamos querer segui-lo naquela hora. Não vamos querer entrar no reino onde ele está, porque não vamos suportar a sua glória. Mas ele convida a todos nós. E ele convidou Lázaro, que estava morto. E essa é uma lição que a gente precisa aplicar na nossa vida. Você pode estar morto espiritualmente, mas Cristo te convida para sair do sepulcro. Ele te convida para sair de dentro dessa sepultura que talvez você esteja vivendo. E sai para fora. Aproxime-se do Salvador. Acredite realmente que Ele pode te salvar, porque Ele pode. Porque Ele está te convidando para fazer isso. Sai do sepulcro. Sai dessas amarras. Ele estava amarrado ali, envolto com faixas, né, Lázaro? É um convite que ele está fazendo. Talvez você esteja no fundo do poço, mas vamos dizer assim, lá no fundo desse sepulcro, amarrado, atado, com
com cordas ou com correntes, o pecado talvez esteja atrapalhando a sua vida, mas o Senhor te convida, sai para fora. Tira essas faixas, essas correntes que estão te prendendo, livre-se disso e vá até Cristo. Vá até Cristo. Ele está te convidando para isso. E aí então, Lázaro então saiu, e diz a Escritura que ele estava com os pés e as mãos atadas, com faixas, e seu rosto envolto com um lenço. E aí também a outra mensagem que fica, né? Eu estou lá no fundo da caverna, né? No fundo da sepultura, amarrado e ainda cego, sem poder enxergar, sem poder me movimentar espiritualmente, totalmente preso a uma morte espiritual. Mas você pode se livrar disso, arrependendo-se de seus pecados e indo até Cristo. Ele está te convidando. Não importa o que você fez de errado. Essa não é a questão. Aqui o Salvador não está para te julgar, para... não, você... Não, ele não está te condenando, ele quer te salvar. Mas depende só de você. Ele está te convidando. Veja, Cristo chamou Lázaro para fora. Ninguém tirou Lázaro. Ele saiu sozinho. É isso que ele quer que você faça. Que você saia do seu sepulcro. Que você saia das tuas amarras. Que você saia da sua cegueira. Então, sai da sua sepultura. Tira as faixas, as coisas que te amarram. Tira o lenço do seu rosto que te cega. E siga a Cristo. E aproxime-se dele. Achegue-se a ele. Para que ele então te cure totalmente. E aí a história a gente sabe, ele saiu de lá, e eu fico imaginando, né, a reação de Marta e Maria. Todo mundo viu aquilo e todo mundo então glorificou a Deus e todo mundo ficou muito feliz com aquela experiência. Pena que a gente não tem muitos detalhes do pós, né, Lázaro ter revivido. Mas eu tenho certeza que o que importa é o que está aqui, e o que importa é que você perceba que você pode sair da sua sepultura espiritual. O Senhor te convida. E eu queria... tem algumas outras escrituras que eu gosto muito, que mostra que o Senhor, falando do chorar, né, que o Senhor chora. O Senhor chora por aqueles que não saem de dentro da sepultura, que não se livram das suas amarras, não tiram o lenço que cega. Procura fazer isso, né? Cristo chorou, né, lá em 3º Nef 17, diz que Cristo chorou. Ele chorou lá também. Ele se movia de íntima compaixão sempre pelos filhos de Deus. Mas nesse mesmo capítulo ele diz que também ele se angustiou. No versículo 14 do capítulo 17, aconteceu que depois de terem todos ajoelhado no chão, Jesus gemeu em seu íntimo e disse: estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Veja, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha passado pelo Getsemane e agora ele estava se angustiando de novo. Mas ele já não tinha sofrido tanto antes. Por que ele estava sofrendo agora de novo? Porque ele continua sofrendo. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente rejeita, ele sofre. Ele se angustia. E quando eu penso nisso, isso me ajuda. Porque eu não quero decepcionar o Senhor, e eu sei que você também não quer. Então pense antes de pecar, antes de fazer alguma coisa errada, pensa assim: vou decepcionar o Senhor? Será que eu vou deixar ele se angustiar, ficar triste comigo e até chorar por minha causa? Será que eu vou permitir isso? O Pai Celestial, assim como Cristo, né, lá no capítulo 7 de Moisés, diz que quando o Senhor mostrou para Enoque seus filhos todos, né,
aqueles que eram limpos e puros, faziam as coisas certas, eram transladados lá para Sião, onde Enoque vivia. Mas os iníquos ficaram, e eram muitos. E a Escritura disse que aconteceu que, né, o Senhor mostrando para Enoque, aconteceu que Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. E Enoque prestou testemunho disso, dizendo: como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como a chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: como é que pode chorar, sendo que é santo e toda a eternidade, de toda a eternidade para toda a eternidade? Né? Então Enoque falou: mas Senhor, por que o Senhor está chorando? Né? Poxa, o Senhor tem tudo, o Senhor está aí no céu, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor do universo, tem tudo. Por que chorar, né? E aí o Pai, e aqui é o Pai Celestial, o Pai então diz para Enoque: olha estes teus irmãos, eles são a obra de minhas próprias mãos, e eu dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei, e no jardim do Éden dei ao homem o seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu também, dei mandamento que se amassem uns aos outros, e que escolhessem a mim, seu Pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. É extremamente profunda essa experiência aqui de Enoque, né? Mas o que tem a ver com o que a gente está falando da experiência com Lázaro? Tem a ver porque o Senhor, ele chora. Tanto o pai quanto o filho, eles choram. Eles se angustiam quando nós pecamos, quando nós fazemos as coisas erradas. Eu vejo esse mundo hoje, talvez nós estejamos muito parecidos com a época de Noé. Eu sei que tem muitos santos, que tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas que fazem o que é certo. Nunca houve na terra tanta... apesar de toda a iniquidade, também nunca houveram tantos templos, tantos missionários, tantas pessoas dignas, tantas pessoas fiéis e que se esforçam por guardar os mandamentos e amar o próximo. Eu sei, tem bastante gente, mas comparado com toda a iniquidade, né, ainda é muito pouco. Então eu fico imaginando que o Senhor chora ainda. Ele chora por você, Ele chora por mim. Não vamos deixar que o Senhor se decepcione conosco. Não vamos deixar que o coração do Pai e do Filho se angustie por nossa causa. Não deixe, você que está me ouvindo agora, não permita que o Senhor se decepcione. Ele está te convidando para sair de dentro do sepulcro e de tirar todas as ataduras, essas faixas que te prendem e esse lenço no seu rosto que está fazendo com que você fique cego. Tira tudo isso e se aproxime do Salvador. Ele está ali para te receber. Em vez dele chorar de tristeza, faça ele chorar de alegria, porque você decidiu estar perto dele, se achegar a ele. Te vejo no próximo vídeo.